Oi, boa noite, pessoal. Graça e paz. Então, hoje é a nossa segunda aula com a professora Johanna. Eu já passo para você, Johanna. Certo. Gravando. Certinho. Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula, Adoração Bíblica. A gente está com base no livro do Russell Shedd. Essa é vai ser a nossa base, né, nesse dia. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar aqui com uma introdução. Lutero disse assim: ter um Deus é adorar a Deus. Então, se eu tenho um Deus, eu devo adorá-lo. E essa foi a frase que ele deixou. De D.G. Peterson. Ele diz assim que a essência da adoração cristã é mais ou menos definida em Hebreus 12:28, como um modo de vida que agrada a Deus, que é sustentado tanto por gratidão como por um sério sentimento de responsabilidade. Então, nós temos, além de servir ao Senhor, agradar, nós temos essa responsabilidade de ser com alegria, com gratidão. Nós precisamos ter essa responsabilidade para com Deus. Vamos lá. Então, o culto e a adoração que Deus almeja. O que Deus almeja de nós? G. Verwer, ele diz assim, que existe uma esquizofrenia espiritual, que é dividir a nossa vida entre o secular, por assim dizer, e o sagrado. Então, existe um lado que a gente ora, que testemunha de Deus, existe que a gente canta, e existe o outro, que é o lazer da nossa vida cultural, social. Então, ele faz essa distinção do que a gente separa para Deus e daquilo que a gente, vamos ver, vai viver. No caso, pelo nosso tempo, pelo trabalho, enfim. Então, ele caracteriza. Então, essa dicotomia é notável e caracterizada pela vida daqueles que reivindicam comunhão com Deus, afirmando ser residência do seu espírito. Então, eu afirmo ser residência de Deus, mas ainda assim, também dividida. Essa escritura espiritual, por assim dizer. Então, assim, se a nossa adoração incentiva os membros da comunidade cristã a reconhecerem a dignidade de Deus e do Cordeiro, lá em Apocalipse 5, 9, 12, ela falha em princípio. Jesus Cristo é digno de receber o poder, riqueza e sabedoria, força e honra, glória e louvor. Somente ele é digno. Então, se a gente não incentivar a nossa comunidade de fé a reconhecer que Jesus ele é digno de todo louvor, de toda adoração, a gente vai estar falhando. Então, o Senhor está nos alertando acerca disso. Expressões de adoração. Definir um tempo igual a adorar é um desafio a todos que se preocupam com uma verdadeira adoração. No sentido mais restrito, significa uma atribuição de honra e glória a quem ou não o adorador considera de valor supremo. Seria veneração, devoção expressa a Deus em público ou pessoalmente. Então, é aquilo que eu considero. Tudo aquilo que eu considero, eu dou valor. Se eu dou valor, Senhor, eu vou dar valor aos cultos, à minha família. Se eu dou valor à minha família, eu vou dar mais atenção à minha família. Continua. Então, a gente vai ver alguns tipos de culto, né, que o autor define. Culto carismático. Caracteriza-se por manifestações emocionais, sonoras, visíveis, mostrando a atitude dos adoradores em relação a Deus. A forma do culto se distingue pelo levantamento dos braços exuberantes, gritos de aleluia, movimentos corporais e cânticos espirituais, manifestando entusiasmo na maneira de glorificar a Deus. A comunicação cognitiva tem menos importância em comparação com a livre participação daqueles que cultuam. Esse culto carismático a gente consegue ver mais, né, mais exemplos na Igreja Católica, dos exemplos que a gente pode dar. Temos também o culto didático e pedagógico. Concentra a palavra dos participantes, a atenção dos participantes na centralidade da palavra de Deus, pela pregação, ensino e exortação. Espera-se que os assistentes ouçam a voz de Deus pelo recado recebido e sejam convencidos de que devem oferecer a Deus como Senhor tudo o que ele exige e merece. Então, uma das igrejas que mais se
exemplificando, né, são as batistas e as presbiterianas. E a adoração que elas expressam são mais didáticas. O culto eucarístico valoriza o culto por meio da ceia do Senhor. A Eucaristia representa o cerne da aproximação entre Deus e o cultuante, por meio da participação desse sacramento memorial. A mística do material unido ao espiritual toma sua forma concreta para quem celebra a dramatização da morte sacrificial de Jesus Cristo. Espera-se que a criação num espírito de gratidão e devoção dos participantes. As igrejas luteranas, anglicanas e católicas apresentam um só quadro na importância que atribui ao culto eucarístico. Então, mais o sacramento, a memória, formalizam-se mais na ceia do Senhor. O culto querugmático vem do verbo querugma, que significa proclamação. Focaliza a atenção sobre a evangelização dos não convertidos. As diversas partes do culto são escolhidas e preparadas para levar os espiritualmente perdidos a se entregarem a Jesus. Então, é mais conhecido como culto evangelístico, onde a gente vai lá evangelizar para cumprir a nossa missão de trazer mais pessoas para Cristo. O culto diaconal. Segundo este conceito, Deus é visto somente no irmão necessitado, sem nos preocuparmos se ele é realmente membro da família do Senhor. Então, Deus é visto, né, como um irmão necessitado. Baseia-se na palavra de Jesus de Mateus 25, 24, 40, que diz: eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava com frio, tu não me vestiste. Assim, boas obras, caridade, atos de compaixão em favor dos que sofrem e dos oprimidos, passam a ser expressão do culto ao Senhor. Outros que seguem uma linha mais radical, como os adeptos da teologia da libertação, vão mais longe, apoiam movimentos anti-imperialistas e identificam as estruturas direitistas como inimigas. Cultuar para eles pode até envolver a luta política contra a injustiça de uma sociedade denominada reacionária ou decadente. Então, esse culto diaconal, ele continua acontecendo até hoje, e isso a gente tem visto muito hoje, porque a gente sente na prática, né? Na prática, que no caso, eles seguem a veia, depois seguem a Bíblia, mas eles adequam, né? Como a gente viu, eles veem Deus como um irmão necessitado, que precisa de ajuda, das boas obras. Esse é o discurso dele. Porém, a máscara desse conceito é que é apoiado no marxismo cultural, nessa doutrinação que a gente vê, o progressismo, essa mistura de coisas que não agradam ao Senhor. Então, eles apoiam, né, a questão que é um tema muito atual, o aborto. Então, uma parte da igreja católica aceita, a outra não. Então, eles buscaram fazer isso justamente para se infiltrar. Eles se infiltraram nas igrejas para passar essa ideia. Então, a gente tem uma matéria no Brasil Paralelo, se alguém quiser conhecer mais isso, posso até colocar para vocês que eles falam sobre essa questão, como se foi entrando no culto, misturando a CNBB, enfim. Então, eles são mais voltados para essa área marxista. Significância da forma contextualizada. Então, a gente vai falar sobre o culto. A forma do culto deve ser o veículo mais adequado para conduzir o adorador ao encontro real com Deus. A velha aliança, apresentada ao povo eleito pela mediação de Moisés, frisou o temor de Deus, lá em Hebreus 12, 18, 21. A nova aliança não anula o princípio de reverência. Então, tudo o que foi apresentado no velho, a nova aliança, ela continua, né? Jesus veio cumprir a lei. Então, nada do que foi dito a Moisés foi abolido, mas sim Cristo Jesus. Então, no livro de Hebreus, coloca em relevo o perigo de negligenciar a salvação oferecida por Jesus Cristo, que implica em julgamento ainda mais vencedor. Então, o livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele é um livro que faz muita comparação, né, do Pentateuco, a questão do livro de Levítico, que a gente viu na aula passada. Então, eles não querem anular, mas sim Jesus veio cumprir e fazer tudo o que ele tinha que fazer aqui na Terra. Então, a gente vai ver o que significa adorar. Adoração, tal como a palavra em inglês, worship, significa valor reconhecido, exprime a riqueza que Deus representa para o adorador. Então, é esse valor reconhecido. Eu reconheço que Deus ele tem feito algo grandioso, adorar ainda com mais intensidade.
Fundamentalmente, a adoração pode ser definida como a resposta do celebrante, de celebração a tudo que Deus tem feito, está fazendo e promete fazer. Continuando, o que significa adorar? Para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto um copo de água fresca, puríssima num dia de calor. Vocês sabem, né, que no praia é muito quente. Então, para o verdadeiro adorador, a pessoa de Deus é tão preciosa quanto água fresca, puríssima num dia de calor. Lá em Salmo 16 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Adorar implica em peneirar nossos valores. Comunhão com Deus é ou não nosso alvo? Ele é ou não os nossos interesses? Oferece a maior atração? Cultuar, portanto, é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Então, se eu reconheço, como a gente viu, que Deus é o Deus da minha vida, então eu vou pôr ele em ordem de prioridade, eu vou dar as primícias, a melhor parte da minha vida, do meu tempo, dos meus anos, tudo para glorificar o nome dele. Adorar também significa render-se. No Novo Testamento, a palavra que mais se destaca é a proskúneo, que aparece 58 em suas cognatas, 58 vezes, entre 5.000 termos relacionados com o culto. Então, no Novo Testamento, dos 5.000 termos que está associado, ela aparece 58 vezes, que originalmente significa beijar. Então, entre os gregos era um termo técnico que significava adorar os deuses, dobrando os joelhos ou prostrando-se, beijar a terra ou imagem, em sinal de adoração. Acompanhava o ato de prostrar-se no chão. Colocar-se nessa posição comunicava a ideia básica de submissão. O gesto de curvar-se diante de uma pessoa ou ir até o ponto de beijar seus pés quer dizer: reconheço a minha inferioridade e a sua superioridade, coloco-me à sua inteira disposição. E o exemplo que a gente tem é a mulher pecadora que chegou, né, na casa do fariseu, viu Jesus e ela expressou através das suas lágrimas, da sua adoração, ela chorou, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, depois derramou um óleo precioso, um perfume. E essa cena, Jesus, assim como outras vezes, né, que ele foi ungido, dessa vez aí ele se sentiu assim, e até disse, né, aquele que havia convidado: olha, eu cheguei aqui e você não fez nada comigo. Mas essa mulher, desde a hora que ela me viu, ela não para de beijar meus pés, chorar e se humilhar diante da presença. Então, proskúneo é esse ato de ajoelhar-se, beijar. O diabo, de bom grado, ele trocaria todos os reinos do mundo e a glória deste por um simples ato de adoração oferecido por Jesus. Quando ele estava, né, na tentação, ele falou: se tu me adorares, se tu prostrados me adorares. É esse texto que relata. Mas para o Senhor, um gesto de culto não podia ser desvinculado da própria adoração. Ele não acata a ideia de que um ato externo podia deixar de ser também um ato interno, uma atitude de entrega total. Então, se ele não soubesse quem é o diabo, por assim dizer, ele até poderia, né, se prostrar, mas ele sabia que a palavra diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, que significa proskuneses, que é proskune. E só ele darás culto, lautreses. Está lá em Mateus 4:10. E assim encerrou a questão para sempre. O inimigo veio, né? Satanás veio com essa palavra: me adora aí, eu vou te dar tudo, o reino do mundo, tudo para você. E aí ele falou: não, somente ao teu Deus adorarás. E só ele prestarás culto. Adorar o inimigo das nossas almas e um dos seus representantes significa render-se. Adorar também significa servir. Trata-se de cultuar, oferecer atos de adoração que agradem a Deus, ao Deus da aliança, lá em Êxodo 4:23. O significado central desse termo surge de latron, ordenado. No grego secular foi usado para indicar um trabalho pago e mais tarde um trabalho não pago. Mantém a ideia de servir, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A relação entre o homem e Deus não deixa de ser a de servir como um escravo, abad, em hebraico, e dóleu, ou doulos, no grego. A profetisa Ana, uma viúva de 84 anos, servia latreusa ao Senhor no templo.
numa adoração de jejuns e orações noite e dia. Então, Ana é um exemplo de serviço, que, como a gente viu, significa lautreusa, do latron, esse termo do grego. E ela estava ali continuamente orando, jejuando. E também nós temos Paulo dizendo com muita naturalidade, Paulo emprega a latreia ao sentido do culto, serviço religioso, para descrever o corpo entregue a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Está lá em Romanos 12. Então, quando você oferece a sua mente, seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, você também está entregando um culto e um serviço. Adorar significa realizar serviço sacerdotal. Analisaremos a palavra leotorgio, ou liturgia, composta de duas palavras gregas, povo, que significa laus, e trabalho, ergo. Significava originalmente fazer trabalho público, mas pagando sozinho as despesas. O alto privilégio de Zacarias de ministrar no templo foi chamado de leotorgia, ou liturgia, por Lucas 1:23. Podia ser usada para indicar o serviço de sacerdotes ao aspergir o sangue na tenda e utensílios no templo. O autor de Hebreus chama esse ato de liturgia. Então, Zacarias, já no Novo Testamento, ele era um sacerdote, então ele estava lá ministrando no templo quando o anjo chegou para ele e disse que ele teria um filho, ele não acreditou, embora estivesse lá dentro da casa de Deus, realizando seu serviço, mas ainda assim, tanto que ele ficou mudo, né? Até o João Batista nasceu, seu filho. Continuando, os sacerdotes judeus apresentavam-se diariamente para exercer o serviço, a liturgia, no sentido de oferecer os sacrifícios. Mas tudo isso foi superado no serviço de Deus, o verdadeiro sumo sacerdote, no santuário celestial, lá em Hebreus 8:2, chamado Leotorgos, ministro sagrado. Então, Jesus ele veio cumprir nele, como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele se tornou para nós o verdadeiro sumo sacerdote. Porque antes o sumo sacerdote, como a gente viu no Antigo Testamento, era só uma vez por ano que ele oferecia perante o Senhor e ele ia pedir perdão pelo povo e por ele também, porque ele era um pecador, mas que ele tinha que estar com a sua vida íntegra, suas vestes limpas, senão ele não poderia chegar até lá. E por isso que acho que você já ouviu falar, né, que quando ele entrava com um sininho. Então, quando ele ia andando, balançando, ele está vivo, não está em pecado. Mas caso ele, o sino parasse de bater, meu amigo, ele já morreu. E aí tinham que puxar ele não poderia, né, estar lá morto, apresentando-se diante do Senhor. Então, nós vamos ver agora a essência do culto na Bíblia. Jesus reafirmou o que Moisés, no Antigo Testamento, deixou claro. O primeiro mandamento, existe um amor a Deus sem limite. Está lá em Deuteronômio 6:4-5. Séculos depois, o intérprete da lei levantou essa pergunta para Jesus. Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu o mestre. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:36-37. O cristão, cuja mente e coração estão voltados para o Criador e Pai eterno, percebe nestas palavras de Jesus um verdadeiro desafio, pois nelas estão a raiz, o tronco e o fruto da adoração. Sem o incentivo do amor por Deus, o culto não passa de palha, pura casca, isento de qualquer valor. Então, como é a forma que nós devemos apresentar-nos diante do Senhor? Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, esses são os pilares, a raiz, coração, o tronco, a alma, e o fruto, o entendimento. Então, o Senhor não quer só a nossa adoração, Ele quer o nosso coração. Ele não quer só a nossa alma para nos livrar do juízo, do castigo eterno. Não, Ele quer que a gente sirva Ele de todo o coração. Ele também não quer que só a gente o sirva, mas não busque através da sua palavra o entendimento daquilo que Ele realmente quer, como Pai, quer se aproximar de cada um de nós. O culto verdadeiro requer amor de todo o coração. Para o hebreu, coração significa leve, no sentido metafórico. Representa o centro da vida intelectual e espiritual do hebreu, associando-se de perto com a alma, nepes. Diríamos então que o coração e a alma representam o homem interior como um todo. Em seu coração, o homem é responsável diante de Deus
em todos os seus atos e palavras. Somente um coração inclinado para Deus é capaz de adorá-lo, agradá-lo e amá-lo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o amor que há no coração é alvo da busca de Deus. Ele se dirige ao coração porque ali está a sede do amor. Então, quando o Senhor ele fala sobre o culto que ele realmente deseja, é um culto que requer todo o nosso coração, todo o nosso amor. Então, para o hebreu, estava tudo ligado, né? O centro da vida, intelectual, espiritual, a alma, tudo representava o nosso interior, ou seja, o nosso coração, aquilo que está dentro de nós. Então, se o nosso coração estiver inclinado para adorar o Senhor, ele vai estar inclinado para adorar o Senhor. Se o nosso coração estiver apegado a essa vida, às coisas materiais, a gente não vai conseguir se aproximar do Senhor. Tanto no Antigo Testamento, como a gente viu, como no Novo Testamento, creio que seja em Provérbios, eu não estou lembrado, que filho meu, dá-me o teu coração, porque deles provém as veredas da vida, né? Acho que é Salmo, Provérbios. Então, sempre foi o desejo do Senhor conhecer o nosso coração e entregar o nosso coração a Ele. A adoração da igreja cumprirá o seu objetivo se. Então, quando nós vamos conseguir cumprir a adoração que Deus almeja para a sua igreja? Quando o louvor for vocalizar a sua dignidade, a beleza de sua pessoa, a perfeição do seu caráter, deve ainda convidar todo homem a atribuir glória ao Pai maravilhoso. Então, a gente deve conduzir como líder, como ministro, como irmãos em Cristo, o nosso louvor, ou seja, vocalizar a nossa voz, ela deve expressar a dignidade de quem Deus é, o caráter de Deus. A gente tem que manifestar isso através dos nossos louvores. Por isso que é a tecla que acho que é mais batida atualmente de louvores, biblicamente, coincidente com a palavra. Não dá para a gente cantar algo que não está na Bíblia, não dá para a gente cantar uma coisa que não seja o caráter e a beleza que há em Jesus. Próximo, a confissão do pecado que cometemos. Externar o reconhecimento da nossa indignidade e declarar nosso arrependimento pela rebelião contra a expressa vontade de Deus. Também não deixa de ser um estímulo forte de amor, confiar no seu imediato e imerecido perdão, como em 1 João 1,9. Então, nós devemos confessar o nosso pecado. Por nós mesmos, a gente não conseguiria, mas o pecado nos afasta de Deus. Então, nós não poderemos, através dos nossos louvores, claro, a gente deve cantar pelos seus Deus, mas a gente também deve falar sobre arrependimento, sobre confissão, louvores que tragam isso à tona. Então, a nossa adoração deve procurar assimilar seus pensamentos, os pensamentos de Deus, e expressar petições de acordo com seus conhecidos desejos. Amor genuíno funde os desejos dos que buscam o reino e a vontade única de Deus. Então, a nossa adoração ela tem que convergir para que o reino venha, que a vontade de Deus seja feita e prevaleça. A mensagem ouvida e lida suscita pensamentos de gratidão e encorajamento, que serão veículos de transformação de inimigos em amigos, que a ele buscarão agradar. Então, a mensagem ouvida e lida, ela deve suscitar pensamentos de gratidão, como está lá em João 15, 14 e 15. A música atrai o coração para a beleza de Deus, revelada na criação, na redenção, na regeneração, refletindo assim a harmonia do universo por ele criado. Então, a música, ela atrai o coração para a beleza de Deus. Então, nós devemos cantar sobre a beleza, sobre a criação. Grandioso és tu. Então, minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Pelas coisas da natureza, tudo aquilo que ele criou manifesta a glória dele. O culto verdadeiro requer amor integral da mente. Acrescenta ao amor do coração também o exercício da mente. Dianoia, em grego, significa a capacidade de pensar e refletir religiosamente. Então, a nossa mente, o culto verdadeiro também, ele é expresso quando a nossa mente manifesta isso. Efésios 4:18, onde a mente dos pagãos sofreu obscurecimento, para que reitere o pensamento anterior na vaidade dos seus próprios pensamentos. A mente com que se percebe a verdade espiritual. Então, ele diz lá que as pessoas estavam com a mente obscurecida pelo pecado, então elas não conseguiam ver. Por isso que a gente vê aqui no Brasil, né? Vou dar um exemplo.
A gente, né, tem vários lugares, tem bastante igrejas, a gente vai por aí, a gente ouve música evangélica, né, a gente evangeliza, a gente busca trazer o perdido para os caminhos do Senhor, mas a mente dele tá suja, ainda não tem revelação de quem Deus é. Está obscurecida pelo pecado, pelas trevas. O inimigo, o que ele mais luta, né? Vocês já viram, com certeza, o livro da Joyce Meyer sobre o campo de batalha na mente. O inimigo, ele tenta, com dardos, flecha, e tenta trazer mentira sobre a nossa cabeça. Então, se eu não adorar o Senhor com a minha mente, com o meu coração, não render, e como Paulo disse em Romanos 12, renovar a mente, não adianta. Se a gente não renovar a mente, nos colocarmos debaixo da autoridade do Senhor, do Espírito Santo, e deixar Ele fazer a sua boa obra, a gente não vai conseguir. Pode ser que até mesmo os irmãos da igreja estão na igreja há anos, estão servindo, estão adorando, mas se a mente não for renovada por Deus, não adianta, vai ficar só mais um irmão esquentando o banco, porque a mente ainda não está renovada. A adoração deve ocupar a mente de maneira a envolver a meditação e a consciência do homem. Os valores que excluímos ou incluímos em nossa mente devem concordar com os valores divinos. Então, se eu tenho buscado para mim valores que não condizem com a palavra de Deus, eu tenho ao invés de olhar para Jesus, eu tenho olhado para o mundo, para o que o mundo faz, não tem como dar certo. Eu preciso refletir os valores cristãos, os bons costumes, eu preciso preservar isso. E isso só ocorre quando a nossa mente, que é a sede também, o nosso pensamento, a nossa cabeça, ela que vai direcionar. Então, se eu direciono a minha mente para as coisas espirituais, ela vai... É igual a carne, né? Se a gente buscar no espírito, vai ficar mais forte. Se a gente der lugar à carne, a carne vai ficar mais forte. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, agora nós vamos ver a adoração e os sentidos. Vamos ver como eles influenciam a nossa adoração. Vendo a Deus. A declaração que nenhum mortal já viu a Deus, como está escrito em João 1,18, deve ser colocada lado a lado com a afirmação do profeta Isaías. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Próximo. Jacó antecipou a experiência de Isaías por 1000 anos, quando disse, após lutar com o anjo em Peniel, vi a face de Deus. Então, aqui, a gente está vendo na forma, claro, ninguém nunca viu Deus, mas esses homens tiveram essa experiência de ver a Deus. Isaías, quando ele viu o Senhor sentado, o Senhor abriu a visão dele, ele pôde ver, ele pôde contemplar. Isso mudou completamente a vida, o ministério de Isaías. Jacó, ele viu Deus face a face quando ele lutou com o anjo. Assim aconteceu também quando Deus firmou sua aliança com Israel. Moisés, Arão, Abel, Nadab, junto com os 70 anciãos, viram a Deus de Israel, está lá em Êxodo 24. Manoá e sua mulher tiveram o privilégio de ver a Deus em vida, o que lhe causou espanto, são os pais de Sansão. Ouvindo a Deus. Escutar uma voz querida comunica conforto, motivação e segurança. A comunicação através da língua e o ouvido é a chave do relacionamento humano. Então, faz parte das necessidades também humanas. Ouvir, ser ouvido. A adoração pressupõe que Deus se comunica e que homens são capacitados a ouvir a voz que não emana de nenhum ser criado. Então, nós somos capazes, Deus nos deu essa capacidade de ouvir a voz dele, de poder contemplar. E essa voz, que nem o rádio tem a capacidade de captar, faz-se ouvir apenas pela intervenção do Espírito Santo. E lá em Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se eu, pela minha vontade, a carne, ela vai ser sempre, que nem o desenho do Tom e Jerry, né? Que é o diabinho e o anjinho lá, eles ficam lutando. Aí fala pro Tom lá, olha, Tom, faz isso. O diabinho faz isso de errado. Aí o Tom pensa, não, mas isso está errado. Aí ele vai, não, vou fazer o que o anjinho está dizendo. Então, a gente tem muitas vozes, mas a gente precisa discernir, e só o Espírito Santo é capaz de trazer isso para a nossa mente, para o entendimento da gente.
Só Ele é capaz de nos instruir. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Adoração e o enchimento do Espírito Santo. O primeiro resultado da comunicação do Senhor pelo Espírito será falando entre vós com salmos. Pela música e a palavra inspirada destacam-se as partes do culto para encorajar os irmãos. Então, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a comunicação pelo Espírito Santo, ele também fala conosco através dos salmos, que nos encorajam, que encorajam nossos irmãos. Segundo, evidência de uma igreja cheia do Espírito é a adoração espontânea por meio do louvor e gratidão por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Efésios 5, 19 e 20. Então, a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela adora espontaneamente, como nós vimos na semana passada. É uma adoração espontânea, que gera gratidão, quando o Espírito Santo chega, enche a casa. É algo que a gente não tem como comparar. Surgiu de algo uma frase. Uma frase, santo, santo, e aquilo começa a reverberar, e a igreja começa a se entregar, e quando vê, todo mundo está cheio de santidade, cheio do amor pelo Senhor. O louvor que sai do coração mostra como o Espírito Santo exprime a alegria no Senhor daqueles que verdadeiramente têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a alegria, a certeza da nossa salvação, nós temos convicção de fé. Terceiro, há a evidência do Espírito enchendo a igreja pela submissão uns aos outros no temor do Senhor. Está lá em Efésios 5, 21. Então, a gente está caminhando pelo livro de Efésios. Então, quando nós nos submetemos uns aos outros no temor do Senhor, então nós também devemos estar debaixo da autoridade do irmão. Próximo. A voz do Senhor é renovada nas Escrituras. Existe um alto risco em nossa prática cristã de pedir a Deus que nos fale particularmente, para então o ouvirmos. Até mesmo ali, lendo a Bíblia, como diz o pastor Roy, enquanto Deus não parar de falar, não devemos tornar dogmática a nossa interpretação particular. Então, Deus ainda nem falou e a gente diz já que Deus falou. Deus nem ainda comunicou e a gente está dizendo alguma coisa da nossa cabeça. Nós não podemos. Somente a voz do Senhor é renovada nas Escrituras. Por isso que quando a gente vai ler, assim, a gente já está um tempo na igreja, poxa, eu já li esse livro, mas hoje ele foi renovado, assim como as misericórdias do Senhor. Há uma transformação na palavra, ela tem esse poder de se transformar. Mas enquanto Deus não parar de falar, a gente não deve parar de ler a Bíblia. Até quando ele fale, traga realmente o entendimento, a gente deve continuar lendo a Bíblia, buscando isso diariamente. A humildade é um fator muito importante na atitude do ouvinte da palavra de Deus, assim como a convivência cristã. Então, a humildade, porque muitas vezes a pessoa, ela leu ou teve algum entendimento particular, e às vezes não tem humildade para ouvir o irmão, o que o irmão tem a dizer. Era isso que Paulo, nesse sentido, ele está tentando exortar. A ordem do culto, né? Então, se o irmão está orando, está profetizando, deve haver somente 3 pessoas para que tudo haja com ordem e decência. Provar o Senhor. Olha aí o bebezinho tomando seu leitinho. Então, lá diz assim, desejai ardentemente, no literal, ter saudade, como em Filipenses 1:8 e Tiago 4:5, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência. Então, se eu já tive uma experiência com Deus, eu não posso me contentar apenas com o leitinho, que da primeira vez, quando eu nasci na fé, eu vou começar no leite, porque a criancinha ela não vai começar já na feijoada, ela vai começar no leitinho, e aí ela vai crescendo, amadurecendo, seu corpo vai tendo mais resistência, e aí o leite só o leite não sustenta uma criança. Então a gente precisa realmente provar e saborear, como diz no grego, saborear-te de que o Senhor é bondoso, xeresto,
na Septuaginta, esse LXX, que diz delicioso, citando o Salmo 34:8. Diz, provai e vede que o Senhor é bom. Onde o original hebraico apresenta o conceito de experimentar mais profundamente. Então, provar e ver que o Senhor é bom, diz no sentido de provar, de experimentar mais e mais e mais e mais. Os cristãos já provaram o Senhor pelo menos uma vez quando foram regenerados. Devem, então, ter o desejo obcecado a fim de continuar bebendo dele. Beber espiritualmente de Jesus outorga a vida. Continuar bebendo resulta em crescimento e maturidade até alcançar a salvação escatológica, como está lá em Pedro 2:2. Então, nós devemos desejar ardentemente esse genuíno leite espiritual. O bom perfume na adoração. Na Bíblia, vemos afirmações de que Deus, não o homem, se agrada do bom perfume de um sacrifício a ele oferecido. Lá em Gênesis 8:21 diz assim, e o Senhor aspirou o cheiro suave e disse, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Foi o dilúvio. Deus é quem recebe o nosso culto. Aspirar o bom perfume exalado pelas ofertas dos que o amam provoca nele uma sensação agradável. O segredo do culto que agradou tão profundamente a Deus, sem dúvida, foi o fato de que os macedônios deram a si mesmo primeiro ao Senhor, em 2 Coríntios 8:5. Então, eles levantaram uma oferta aos macedônios, e isso agradou ao Senhor, subiu como um aroma suave às suas narinas. Se desejamos fazer ofertas ao nosso Deus que lhe sejam sacrifícios de aroma suave, lembremos-nos que ele atenta sempre para o amor e entusiasmo de tais expressões de culto. Então, o bom perfume, a nossa adoração, a nossa motivação de adorar, de ajudar o próximo, isso também cheira como um bom perfume às narinas do Senhor. E qual é o preparo que nós devemos ter para a adoração? Alguém pode dar sugestão? É só chegar e, assim como o exemplo dessa terra, ela precisou ser arada, cultivada, regada, para poder depois plantar a sementinha e gerar algum fruto. Então, vamos lá. O primeiro passo é o passo da busca. A mulher de Samaria, que veio buscar água no poço, foi preparada pelo Senhor para buscar água viva. Assim deve acontecer com todos que amam a Deus. Então, a mulher ela foi buscar a água, mas ela encontrou algo mais do que apenas uma água. A adoração do Deus vivo, o Deus que se revelou aos escritores bíblicos, sempre apresentou o desafio de ser Deus abscônditos, no hebraico, um Deus que se vende. Isaías 45:15. Eu fui pesquisar mais, né, esse Deus abscônditos. É o Deus oculto, em algumas versões. No hebraico, um Deus que se vende, ou um Deus que se vê, né, na variação. Um Deus oculto. Implica no fato de que não é porque abrimos a Bíblia para ler ou curvarmos a cabeça para orar que o encontramos. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, lá o salmista em 34:4. O salmista encontrou porque buscou. Então não é só porque eu abro a minha Bíblia, eu me ajoelho lá no culto, eu abaixo minha cabeça, e ainda assim eu vou estar buscando ao Senhor. Claro, é apenas o primeiro passo. Mas para que a gente realmente encontre Ele, nós devemos buscar o Senhor. E Ele vai nos responder. Esse Deus oculto também é o Deus que Paulo, quando chegou, não estou recordada precisamente, ele chegou lá e viu vários altares, né? E quando ele olhou, ele falou, e esse aqui, qual é o nome? Vocês estão adorando aí muitas coisas, né? Adoram aquilo. E aí ele olhou e falou, e aquele ali? Ah, esse aí é ao Deus desconhecido. Não tem nada aí. Porque Deus não se manifesta, né, por meio de imagens. Ele é Deus e ele é um Deus que se oculta. Porque a intimidade do Senhor é para os que o buscam, para aqueles que buscam o Senhor. Então ele vai se revelando a nós. Segundo passo, da autoavaliação que conduz ao arrependimento. Adoração sem arrependimento não agrada ao Senhor.
Ele se agrada, porém, do culto que lhe é prestado por um espírito quebrantado e um coração contrito. Ofertas e holocaustos sem um autoexame não trazem proveito. O exemplo é de Saul, que não quis esperar o profeta Samuel chegar e acabou com o reinado dele. E Davi, quando ficou com a Batseba, pecou, tirou do melhor amigo dele a esposa, mentiu, escondeu e achou que ia estar tudo certo, até ele ser confrontado por Natã. E aí ele reconheceu que ele estava errado. Mas até então ele estava se esquivando. Aí muitos falam, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Todo mundo fala. Mas ele também era homem pecador como eu e como você. Então, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, na humanidade dele, assim como a nossa, ele também caiu, porque era um período de guerra, e aí ele se distraiu, quis ficar em casa, quis aproveitar o palácio. E, infelizmente, foi a derrota, a espada entrou no reino dele. Arrependimento bíblico sempre foi mais do que apenas sentir pesar por termos escorregados moralmente. Trata-se de uma mudança de atitude. Metanoia significa transformação da mente. É o vocábulo que o Novo Testamento emprega. Então, de nada adianta a gente se arrepender se a gente continuar fazendo. Isso a gente precisa de um autoexame, uma autoavaliação que vai nos conduzir ao arrependimento. Então, agora a gente vai falar a primeira palavra-chave desse período. Vai ser metanoia. Vamos lá. Metanoia. Então, a palavra-chave foi metanoia. Prosseguindo, o passo da meditação. Para meditar, precisamos de tempo e espaço onde possamos nos aquietar para conhecer a Deus. Salmo 46, versículo 10. Então, precisamos de um tempo separado. O psiquiatra Jung declarou: a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Longe de distrações, esperaremos no Deus de Davi. Minha alma encontra somente descanso em ti, ó Deus. Está lá em Salmo 62, de 1 e 5. Se meditarmos voluntariamente, elevaremos a nossa alma ao Senhor e confiaremos que não seremos envergonhados. Salmos 25, 1 ao 3. Pela aridez dos pensamentos que ecoam em nossas cabeças vazias. Então, a meditação, assim como em Josué, né, medita na palavra dia e noite, que essa palavra não se afaste do seu coração, e Salmo 1, que é a medita na minha palavra dia e noite. Então, aqui o Jung, ele falou uma palavra interessante. A pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Longe das distrações. Então, a pressa, a correria, esse modernismo, pós-modernismo, onde tudo é muito acelerado, muito rápido, a comida é rápida, em 3 minutos, tudo isso nos afasta. Se a gente não tiver lendo a palavra, meditando, buscando esse tempo a sós com Deus, separado, ou num lugar, em outro lugar, ou vendo a natureza, para essa meditação contemplativa, a gente não vai conseguir. E tem também, né, uma questão é que alguns cristãos, né, não praticam a meditação por achar que é coisa de o pessoal de yoga, que fazem yoga e tal. Só que pesquisando, analisando mais, é completamente diferente. A meditação oriental, ela busca esvaziar a mente. E já a meditação bíblica, ela busca encher a mente, ou seja, através da palavra. Então, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, mas quando eu medito, é Deus que fala comigo. Então, existe essa diferença. Então, Davi, ele sabia muito bem, pois a alma dele só encontrava descanso em Deus. Então, é bem interessante essa questão. Porque é aquilo, Deus cria as coisas e o diabo vem para roubar, para nos desvirtuar do propósito inicial. Então, a meditação é um passo muito importante. O quarto passo, o passo da expectativa. De maneira semelhante, o adorador que alimenta a esperança de experimentar um encontro com aquele que sua alma tanto ama, seguramente não ficará desapontado.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Salmo 33, 18, 23. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa, hoje o culto vai ter aquele evento, né, aquele congresso na igreja, poxa, ai, ansiedade. Aí chega lá, não é. Mas às vezes não é nem que não foi tão bom, é porque a gente não se preparou. Às vezes a gente tem muito na internet, né? Expectativa é a realidade. Então, qual é a nossa expectativa? De que fosse um culto muito bom, sabe? Onde eu seria renovado, tocado. Mas a realidade é que eu não orei, eu não busquei, eu não me esvaziei primeiro, eu não me submeti à vontade do Senhor. Aí quando chega lá na hora, eu estou cheia de mim mesmo. Aí como é que Deus vai me encher? Eu já passei muito por isso. A gente cria uma expectativa, é normal do ser humano, né? Porém, a nossa expectativa deve estar no Senhor. E a expectativa, quando ela está elevadíssima, normalmente ocorre uma coisa que é a frustração também. Ao mesmo tempo que a gente fica com muita expectativa, é o passo que a realidade toma conta e acaba com a gente. Mas a gente deve colocar nossa expectativa no Senhor e orar para isso. Então, nos domingos, né? Normalmente agora eu tenho ido mais nos cultos ao domingo, porque eu estou operada e dia de semana eu fico mais em casa. Então, a gente já deve orar durante a semana, orar em todo momento. Senhor, abençoa o culto, abençoa a palavra, os louvores, os visitantes. A gente já deve gerar essa expectativa dentro de nós. Não esperar que só no domingo, só no domingo, Senhor, abençoa. A gente deve ir pouco a pouco semeando isso dentro de nós, essa expectativa. Eu vou encontrar os meus irmãos. A gente, depois do culto, vai rolar um pós-culto lá na pizzaria. A gente tem que ir com essa expectativa. E se a gente não for para a pizzaria, a gente vai continuar com a mesma expectativa de sempre. Não vamos frustrar nossas esperanças. Vamos lá para o próximo tópico. A prática da oração, da adoração. Deus mandou que o seu povo, sob a antiga aliança, cumprisse ao pé da letra todas as suas instruções a respeito da adoração. Ele advertiu Moisés sobre a construção do tabernáculo. Tinha de ser segundo tudo que eu te mostrar para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Está lá em Êxodo 25, 9. Então, Deus ele instruiu Moisés completamente acerca de tudo que ele deveria fazer, os móveis, os utensílios. Porém, no Novo Testamento, após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, a igreja de Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, na oração. Atos 2, 42. Então, a prática que Deus deu na velha aliança, e agora ele está dando uma nova forma, um novo direcionamento para a igreja do novo neotestamentária fazer. Este verso nos traz um breve esboço dos componentes do culto primitivo. As práticas sob a tutela dos apóstolos fornecem-nos um fundamento geral mais seguro. A adoração para manter o padrão apostólico deve se aprimorar no ensino, comunhão, celebração da ceia e oração. Então, os apóstolos, eles nos ensinaram. Jesus, ele ensinou, deixou tudo como tinha que fazer. Em Atos 2, após o derramamento do Espírito Santo, eles continuavam na doutrina dos apóstolos, que eles tinham aprendido, eles continuavam repassando, evangelizando, expandindo, e na comunhão no partir dos pães e na orações. Então, vamos ver a doutrina dos apóstolos. A adoração e a doutrina apoiam-se mutuamente, porque o culto oferecido na ignorância evapora. Carece de substância e de verdade. Doutrina no grego, didática, significa instrução. Não significa apenas granjear informações. Não foi uma aula bíblica, acadêmica que os apóstolos ministraram, mas ensinamento junto com apelos aos discípulos para que acatassem as diretrizes do Senhor. Jesus convocou os seus discípulos a discipularem todas as nações. Mateus 28, 19, segundo o grego. O primeiro passo foi o batismo, que representava um compromisso público total com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em seguida, Jesus ordenou aos apóstolos que ensinassem aos futuros discípulos da segunda geração
a guardar todas as coisas que ele ensinara a seus seguidores. Então, eles tinham, além deles discipularem as nações, eles tinham que instruir aquele povo. Então, os apóstolos receberam de Jesus. E esses novos discípulos que eles iam formando, eles também precisavam guardar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Então, se esse evangelho chegou até nós, é por causa dessa perseverança na doutrina dos apóstolos, na oração, na adoração. Então, tudo isso que Jesus ensinou, a gente também deve fazer. O próximo é a comunhão. Junto com o serviço da palavra, a primeira igreja da história perseverava na comunhão, koinonia, participação em comum. Atos 2:42. A alegria e o entusiasmo tomavam conta dos recém-batizados no espírito. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Indica que barreiras que separavam os irmãos desapareceram. O espírito de egoísmo foi substituído pelo desprendimento que caracteriza uma família onde há amor e comunicação. A generosidade era natural naquele ambiente. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles tinham tudo em comum, eles comiam junto, eles repartiam, eles vendiam as suas propriedades, tudo para ajudar as pessoas que tinham necessidade. O partir do pão. A primeira igreja em Jerusalém acrescentava ao aprendizagem e à comunhão o terceiro elemento, o partir do pão. Paulo critica duramente os coríntios que tão vergonhosamente desonraram o Senhor e a igreja, embriagando-se e comendo antes que os pobres e escravos chegassem. Está lá em 1 Coríntios 11:21. Eles não entendiam que a santa comunhão não se manifesta sobre a mesa, mas em volta da mesa. E os coríntios tinham esquecido a cruz. Então, quando Paulo exortou os coríntios, porque eles não esperavam os pobres chegarem. Quando os pobres estavam chegando, eles já tinham comido. E isso ele estava exortando por quê? Porque eles estavam seguindo o mundo, seguindo as outras pessoas, os pagãos. E os pagãos, eles se embriagavam, eles faziam festa, eles comiam, enfim, era a maior bagunça. E o povo de Deus estava fazendo a mesma coisa. E por isso que Paulo critica, que é justamente o versículo de 1 Coríntios 11, que é o versículo da Santa Ceia. E quando a gente pegar o cálice e o vinho, a gente tem que esperar os irmãos. E não se apressar logo e tomar. E também diz que quem tiver fome, que come em casa. Então, a gente não deve ter pressa durante esse momento, até que todos eles sejam servidos e comem e partam o pão. As orações. O quarto elemento que Lucas destaca na adoração mais antiga é a oração. Do grego, proseuchais, as orações, de Atos 2:42. A importância básica das orações, é notada no nome lugar de adoração. Lugar de oração, Atos 16:13. Em Filipos, uma colônia romana, não havia os 10 homens necessários para formar uma sinagoga, mas havia um lugar de orações, onde as mulheres se reuniam. Então, nesse lugar não tinha gente necessária para formar essa sinagoga, mas lá eles oravam e as mulheres também oravam e buscavam o Senhor nesse lugar. Continuando, Jesus ensinou que a oração deve ser particular, já é a oração do Pai Nosso, e pessoal, Lucas 11:5-13. Ele pouco falou sobre oração em comunhão com os outros irmãos, com exceção da famosa afirmativa: se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Relacionada com o contexto de disciplina na igreja, sua própria prática foi de orar sozinho no monte ou lugar afastado. Então Jesus disse que a nossa oração deveria ser em particular e pessoal. Porém, em alguns casos, se alguém pedir entre vós tudo aquilo que nós concordarmos na terra, o céu também ele vai concordar com a gente. E onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali ele estará. Então, Jesus está instruindo a sua igreja. Por isso, as orações dos santos são qualificadas como incenso que enche os vasos de ouro nas mãos dos 24 anciãos que rodeiam o trono do Senhor do Universo. Está em Apocalipse 5:8. O altar de incenso do propiciatório simbolizava o prazer com que Deus recebia os louvores e petições do povo. Então, ele faz alusão
ao altar de incenso, que eram as orações. Aí ele compara com Apocalipse, que os 24 anciãos, ao redor do trono, existem taças, né, que são a oração dos santos. Então, fazendo essa ponte com o Velho Testamento. O cântico no Novo Testamento. Surpreendentemente, encontramos poucas referências ao cântico no Novo Testamento. Os evangelistas relatam que Jesus cantou um hino, no grego, Húmenem, Mateus 26:30 e Marcos 14:26. Engraçado é que quando eu estava lendo, né, estudando, aí, Jesus cantou um hino, aí eu fiquei assim, será que é verdade? Então, Tomé. E é muito lindo, né, que diz que Jesus também cantou o hino. Então, a gente não tem tanta referência, né, assim como nos salmos, mas com certeza eles refletiam, né, refletiam no caso que aquilo que havia da Bíblia, né, as porções, os cânticos de Davi, de Moisés, tudo aquilo que já tinha, né, na igreja até então, era isso que eles cantavam. Após a celebração da Páscoa, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Na prisão em Filipos, na contundente ocasião após seu espancamento e antes do terremoto que abriu as portas da prisão, eles também estavam louvando, adorando. Imagine, né, irmãos, a gente não tem a dimensão do que eu nunca estive presa. Mas Paulo e Silas estavam orando, cantando louvores, adorando ao Senhor em meio à dor, em meio à luta, mas eles sabiam que por eles mesmos eles não conseguiriam, somente o Senhor. Acreditamos que essa música evangelística concorreu para a conversão do carcereiro. Então, o carcereiro deu terremoto e ele ficou desesperado, queria se matar por causa da família dele. E Paulo e Silas acalmaram, não, calma, tá tudo bem, estamos todos aqui. E houve salvação nesse dia na casa do carcereiro. Então, se a gente pensar, se eles estivessem lá presos, conformados com aquela situação, será que eles teriam alcançado a vida do carcereiro, a família do carcereiro? Eu acho que talvez não, mas os louvores deles romperam as barreiras e alcançou a vida do carcereiro. Em Hebreus, lá, cita o Salmo 22:22, cantar-te louvores no meio da congregação, 2:12. Paulo cita o Salmo 18:49, cantarei louvores, no grego, psalem, cantar acompanhado pela harpa ao teu nome, Romanos 15:9. Esse aqui vai ser, antes da gente dar um intervalo, só vou explicar mais isso. Salmos, hinos e cânticos. Mas ainda que referências a músicas sejam raras no Novo Testamento, seguramente o soar de vozes em louvor a Deus teve um destaque nos cultos dos primórdios da igreja, como está lá em Colossenses 3:16, que são os cânticos espirituais. Surgiram provavelmente por inspiração imediata do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem, né, para trazer essa inspiração. E pode ver que quando o louvor é inspirado do alto, ele rompe qualquer circunstância. No Antigo Testamento, a expressão musical muitas vezes acompanhava a oferta de sacrifícios. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Salmo 27:6b. Ainda que hoje não queimemos holocaustos, nem degolemos cordeiros para ofertar, nosso louvor deve aumentar à proporção que Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, imolado por nós, se torna para nós mais valioso do que qualquer um animal mudo. Então, no Antigo Testamento, essa adoração era feita através de animais. Então, eles iam oferecer o sacrifício pelo pecado, sacrifício de gratidão. Existiam vários tipos de ofertas, né? Então, cada vez que eles iam, eles tinham que sacrificar um animal. Mas quando Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, ele morreu uma vez e agora ele não precisa mais morrer. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou como um leão. E mesmo que Jesus, lá naquela cruz, ele, como diz em Isaías, como um cordeiro mudo, ele não reclamou. E ainda assim, a gente deve ainda com mais alegria adorar o Senhor, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. A gente vai parar por aqui.
adoração e dons, a gente vai para o nosso intervalo de 10 minutinhos, tá bom? Vamos lá tomar uma água, nessa pausa agora.